Wellington, pra gente começar o bate-papo, mano, a gente tem uma pergunta aqui que é uma pergunta clichê, mas a gente sempre pergunta, porque o nome do canal é Canal Estagiários. Pra atleta ou ex-atleta, não dá pra ser estagiário. Mas a gente pergunta assim, ó, tem alguma resenha boa de quando você subiu da base profissional? Alguma resenha engraçada com algum jogador? Nossa. Sempre os ex-atletas perguntam. Cara... Inclusive o Jamel contou uma pra gente uma vez que a primeira concentração dele foi um jogo de Libertadores com o Leonardo. E ele fala, porra, não sabia o que eu falei. Eu cheguei antes dele no hotel, não sabia se eu dormia na cama da direita, se eu dormia no meio. Dava o ar. Tem alguma história bacana que você pode contar? E assim, não sei se ele chegou a morar no Morumbi um tempo ali. Morumbi, pra quem não sabe, é grande, à noite... parece né? Tem umas histórias aí que o nego mandava buscar lanche. Conta pra gente alguma coisa aí. Tem muitas histórias, muitas. São 14 anos de São Paulo, então assim, imagina o tanto de história que eu tenho, né? Seja no Morumbi, seja em Cotia ou seja na Barra Funda. História que a gente mais tem, assim, né? Mas eu me lembro, assim, que eu tinha vergonha de comer com os caras quando eu subi, né? Porque subiu eu e o Oscar. Os caras eram bicampeão brasileiro. Subiu em 2008, depois da Taça São Paulo. E aí eu falo assim, Oscar, o que a gente tá fazendo aqui? Sabe? O que nós estamos fazendo aqui? E aí ele falava assim, pô, se nós estamos aqui, nós somos igual a eles, somos bons, cara, vamos embora e tal. Eu falei assim, ó, vamos pra frente, vamos conseguir realizar nosso sonho, que é jogar no São Paulo. Mas eu me lembro que teve quando a gente morava na Barra Funda, e aí, quando tinha a lista de concentração, às vezes algum jogador ficava conosco no quarto e um tinha que ir pro chão, né, cara? Dormir no chão, porque, pô, é moleque. Aí, por mais que era a nossa casa ali, alguém ia ter que ir pro chão. Então, a gente ficava sempre num paro ímpar pra quem ia pro chão. E só que com rinite, aquela coisa toda, quando eu perdia pro chão, cara, eu ficava roncando pra caramba, ansiedade, cansaço, roncava. E era acordado a chinelada. Se eu não dormir, moleque, você também não vai dormir, não. Você quer me foder. Quem foi que te deu chinelada? Era o Eduardo Costa, o volante. Lembra dele? Lembra dele, volantão, pô. Eu acho que ele falava assim, pô, esse moleque tá querendo roubar minha posição. Sacanagem, não deixa eu dormir, entendeu? Se correr mais que eu no treino, tá fudido. Chinelada, me acordava em madrugada, para de roncar, se eu não dormir, você não vai dormir também. Legal demais, bacana essas resenhas, né? Cara, e assim, deve ter muita história. Não, tem muita história. Tem muita coisa pra gente falar. Quero começar, bom que você falou de São Paulo, você é um made in Cotia. Você pegou essa transição, né, do investimento de Cotia e tudo mais. Você chegou a ficar em Cotia algum tempo? Sim. Cara, é interessante dizer porque o São Paulo, ele veio de uma história de ser um dos poucos clubes que tinham um CT específico para base, esse investimento na base. Você foi um atleta que, além da base do São Paulo, disputou muita seleção de base, sempre estava. E ao que a gente começa a pesquisar sobre o seu nome na internet, também conversar com algumas pessoas, você já tinha essa liderança muito clara dentro de você nos times que você jogava, assim. Como que o São Paulo te formou como ser humano, como jogador, como caráter, e o trabalho que era feito em Cotia? Porque a minha visão é que hoje o São Paulo perdeu um pouquinho pro Palmeiras nessa questão, mas o São Paulo sempre teve a visão do ser humano além do atleta. Eu queria que você comentasse esses primeiros passos de você lá em Cotia, no São Paulo. Assim, minha identificação com o São Paulo começou muito cedo, né? Eu chego com 14 anos no São Paulo e era obrigatório você tirar nota boa para conseguir jogar no São Paulo. Então você já começa a ter uma formação diferente, né? Quando você é criança, muitas vezes, se o menino é diferente, fala assim, beleza, isso aqui vai passar. Isso aqui passa. No São Paulo não passava. Então, meio que você tinha uma obrigação boa, fora aquelas cobranças de pai e mãe já, né? De ter boletim bom. O São Paulo já cobrava aquela época de você estar na escola, de você não faltar, de você tirar a nota boa. E isso vai te dando conhecimento e vai te fortalecendo como homem, né? Hoje eu tenho conhecimento disso. Quando você tem 14, 15, até 16 anos que você tá ali naquela pré-adolescência, quase adulto, você acha que tudo é chato, tudo é ruim. E hoje você tem a ciência o quanto foi importante aquelas pessoas que ali estavam, né? Bebeto de Freitas, seu Geraldo, que já falecido também, Visoli, que até hoje está lá, o Zé Sérgio, que foi um dos primeiros treinadores.
Genival, que foi o primeiro treinador ali. Então, assim, você pega esses treinadores de base, era assim, ó, beleza, tá indo bem, tá indo certo, mas como é que tá a postura? Não podia falar palavrão, entendeu? Você tinha uma regra, você não podia conduta, né? Chuteira colorida demais, que chamava atenção demais, né? Então, você tinha uma cartilha, vamos dizer assim, lembra da cartilha? O duro é que quando você fala cartilha, você fala, pô, tá velhão. Tá velho. A rapaziada nem sabe o que é cartilha mais, irmão. Então, você tinha ali o que deveria ser feito dentro do clube, né? Dentro do São Paulo, e o que não podia. Então você tinha que, passou pelo segurança, você tinha que dar bom dia, era realmente uma casa ali, como se você estivesse com seu pai e sua mãe sendo educado, entendeu? Então assim, eu sou muito grato, né, eu já falei isso outras vezes, sou muito grato a Deus por ter me deixado, né, dentro de um clube que me deu toda essa estrutura, que não me fez só atleta, mas me fez um homem, cara, assim, que hoje eu sou pai de família, né? Antes era filho, hoje sou pai de família, sou marido. Então, assim, hoje, toda essa essência de caráter, de fazer as coisas certas, eu tenho certeza absoluta que o São Paulo contribuiu demais, né? Porque a gente fica muito mais dentro de um clube do que na nossa casa. Então, às vezes, muitas das vezes eu ia para casa para ir no shopping, para ver a família e quase não ficava em casa, entendeu? Sim. Quando eu compro o primeiro apartamento da minha mãe, eu vou morar depois de 30 dias. Não sabia mãe onde tá o copo, então, não sabia onde era nada, para você ter a noção o que o jogador abre mão, né, de estar com a família para poder realizar o sonho de ser jogador de futebol. Cara, e pegando, aproveitando esse gancho aí, 2 perguntas que eu quero te fazer. Primeiro, como é que foi subir ali naquela época ali de 2000? O time já era bicampeão brasileiro, né? 2008 que você sobe. E antes disso, esse paralelo, cara, como é que você vê hoje essa diferença, né? Que você falou, tinha uma cartilha, a gente respeitava os mais velhos, passava pelo segurança, dava bom dia. Como é que você vê hoje essa molecada que às vezes tá ali já no sub-15, já tá dando uma deslumbrada, já não fala com um, não fala com o outro. E Cotia é um hotel 5 estrelas hoje, se for lá, a e tem o hotel 5 estrelas. Tem o hotel 5 estrelas, exatamente. Como é que você vê isso aí, cara? Não, assim, eu acho que o que mudou muito foi a fome. A fome que quando eu falo assim, é aquela expressão que a bola é o prato de comida. A querência de você mudar de vida, mudar a vida da sua família, você subir no clube do porte do São Paulo, no meu caso, o clube de coração, você visualizar, né, aquilo de ser campeão com a camisa do São Paulo no profissional, a torcida gritar seu nome, enfim, inúmeras as vezes o São Paulo saía de Cotia o ônibus para assistir o São Paulo Libertadores, eu não sei se ainda faz isso, entendeu? Pra colocar aquele menino que é o sonhador, falar assim, um dia eu quero estar aí, entendeu? Então aquilo alimentava, né, tudo, né? Aquele sonho. Então hoje eu vejo a fome, cara. Hoje eu vejo que tem Libertadores Sub-20, que não é ruim, né? Tem Brasileiro Sub-20, antigamente não tinha tem nada Campeonato Paulista, hoje eles jogam no Morumbi, joga no estádio do Corinthians, joga no Palestra. Então assim, hoje, não é Palestra, mas é o Allianz Parque. Então assim, fica muito mais fácil, vamos se dizer assim, de um menino se acomodar. Sim. Entendeu? Então hoje o menino é vendido sem jogar no São Paulo. Hoje o menino não tem ambição de... Talvez alguns tenham, outros não, né? Não pode também falar que são todos, mas talvez isso fala assim, o empresário já tem vídeos, já tem uma galera acompanhando o moleque, entendeu? Não, antes a gente tinha que provar que era bom, né? Tinha que mostrar que era bom mesmo, assim. Hoje o moleque meio que tá no clube, tipo assim, esse aqui é só um trampolim pra tu ir pra um time da Europa, né? Então o cara não quer fazer a carreira, o nome dele no clube que ele tá sendo formado, né? Exato. Hoje o que eu vejo é que eles, pelas informações que eles têm também, que seja pai, seja mãe, que hoje pai e mãe virou profissão de jogador de futebol, né? Deixou de ser pai, deixou de ser mãe. E o empresário, automaticamente, ele fala que você não precisa jogar mais no profissional. Você não precisa nem jogar no profissional, vou te vender assim. Aí o menino vai alimentando. É uma pessoa em formação, gente. Entendeu? Não é culpa do atleta isso. Você tá formando o cara. Você tá formando o caráter, você tá formando, né, o jogador, a pessoa. Então acaba que aquilo, dentro da cabeça do menino, fala assim, beleza, não vou subir. O empresário fala que eu vou pro Barcelona, vou pro Real Madrid, vou pro Arsenal. Pra que eu vou subir? Pra não jogar? Então essa é a visão dele, entendeu? Eu vou subir pra ficar lá
não sendo relacionado, para treinar separado, entendeu? Ele não vê isso como um amadurecimento para chegar e ser dono da camisa do São Paulo e o Real Madrid vir pagar a multa dele, entendeu? Ele vê e fala assim, se eu não jogar aqui, meu empresário vai levar para outro lugar. Já tô num clube grande, então daqui é pra cima, né? Já tem número, já tem DVD, já tem isso, já tem aquilo. Rede social bombando. Já tem rede social bombando. E o mundo da rede social hoje é um problema, porque todo mundo pode ser craque. Eu vejo alguns meninos da base aí e tudo mais, moleque tem status, tal, não sei o quê, foto descendo com caixa de som do ônibus e tudo mais. Cara, pra mim, aboliria se eu fosse coordenador da base. Ó, vamos parar com isso aí. Eu entendo que é referência, que você quer o menino ver o Neymar fazendo isso, o Vinícius Júnior, ver os jogadores profissionais, mas um longo caminho. E eu tenho uma história interessante que eu até queria compartilhar com você para ver se você tem esse mesmo pensamento, que quando eu vou pra Argentina, lá no São Lourenço, eles têm uma horta comunitária e todos os atletas têm que ajudar, da base tem que ajudar a horta. E eles têm que arrumar a própria cama. Tem a tia que faz a limpeza e tal. Eu vejo que há uma super proteção. Hoje o atleta ele é criado numa bolha. E uma bolha que, quando estoura a idade, se você não é bom o suficiente, ou muitas vezes você é bom, mas não tem a oportunidade certa, estoura. E aí você fica assim, a ver navio. Você concorda com isso? Concordo. É só você pegar a referência com os Estados Unidos. Né, a formação que eles dão para os atletas deles que estudam. Sim. Que tem bolsa, né? Então, assim, você manda o teu filho, ele tem que saber lavar a roupa dele, tem que saber passar a roupa dele, tem que saber fazer a cama dele. Então, o que acontece? Informação, você amadurece o quê? Um homem, né? Uhum. Então, assim, na minha época, era isso que o São Paulo se preocupava. Não tinha tanta mordomia como tem hoje, que também não acho ruim, que eu acho que tem atletas que realmente, o cara sai da casa dele novo, deixa pai, deixa mãe, né, deixa irmão, deixa o que for, a cultura dele pra estar ali dentro do clube. Tem que ter, assim, de tudo, do bom e do melhor, sim, né? Acredito que ele abre mão de muita coisa, o atleta, para poder também retribuir isso de alguma forma, sim, que é vestindo a camisa com dedicação, se entregando, né? E tendo alta performance de atleta do nível do São Paulo. Mas eu acredito também que chegamos num sistema, né? Chegamos num sistema onde todos se falam, como é que é aí? Como é que é aqui? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, assim, se você hoje faz uma cartilha, vamos se dizer assim, você é ultrapassado. Sim. Entendeu? Uhum. Então, hoje você não consegue colocar regras, esse clube é meu, vou pôr regras. Não dá, porque o menino não vai querer ficar. E você também precisa, o clube também precisa daquele menino. Claro, o ativo então, que assim, paga muita então, conta, às vezes, né? Então, às vezes, o menino fala assim, eu não vou pra isso, eu vou pra lá, porque lá eu vou ficar mais à vontade. Aqui eu não posso isso, aqui eu não posso aquilo, aqui eu não sei. Tem até histórias aí que, às vezes, o treinador não pode dar uma chegada maior no moleque, porque o moleque já liga pro empresário e aí já quer movimentar, porque coisa que antigamente, meu irmão... Isso é real. Conta uma história de como o clube, ele dava liberdade para os mais velhos cuidarem dos mais novos. Uhum. Eu me lembro que na época que lançou a Tiguan, aquele carro que estacionava sozinho. Sim. Uhum. E aí molecão, né? De 17 para 18 anos ali. E eu falei assim, aí o Bosco, eu acho que brincou, o Bosco falou assim, que era o reserva do Rogério, falou assim, tô vendendo carro no vestiário. Eu falei, é minha chance de andar nesse carro. Eu tenho R$1 no bolso. É minha chance de andar nesse carro, era o carro do comercial. Sim. Mas, quero pelo menos, o que eu achei? Que eu ia sentar do lado dele, ele ia mostrar o carro. Ele ia abrir a porta do carro, eu ia ver o carro. Ele colocou eu pra dirigir no CT, pra fazer um test drive dentro do CT, e nisso os jogadores chegando. O treino. E aí, beleza, né? Eu lá grandão, né? Dirigindo o carro e tal. E você sabia que eu não tinha R$1 pra comprar o carro dele. Aí vai pro treino. E aí o Muricy era o treinador, ele sempre perguntou, né? Enquanto treinador, o que é seu treino e perguntava se tava tudo bem e se alguém queria falar alguma coisa, né? Abria sempre o diálogo ali. E aí o Zé Luiz, cara, que até hoje é meu amigo, um irmãozão meu, o Zé Luiz, ele levanta a mão e fala assim, eu não gostaria de me intrometer na vida dele e tal, mas assim, sem citar nome, eu lá de boa, né? Nem é comigo. Eu falei, o que esse negão tá falando? Vambora pro treino. E ele falando assim, que o Wellington viu, eu queria ter um buraco e me enfiar, né? Dentro do buraco, eu falei que o Wellington, o Bosco tá vendendo carro, acabou de comprar, não gostou e tal.
E eu vi o Wellington hoje, né, fazendo um test drive. Eu acho que, pô, tá subindo agora. Caraca. Ainda, né, não jogou. Eu acho que não é o momento. E, pô, olha tem isso, outros cuidado, tipos, né, tem outros tipos de carro. Tem outras coisas que você pode iniciar. E, pô, desculpa se eu, né, se tô me intrometendo na tua vida. Eu sei que eu não deveria, mas, pô, eu gostaria de te ajudar, falar para não fazer isso, tal. Eu falei, cara, esse cara vai ser meu amigo para sempre, né? Você fica cuidado, com vergonha, né? ali na hora, mas você fala, pô, o cara que te fala a verdade é o cara que você quer do lado, né? Inimaginável isso acontecer hoje, né, cara? Nossa, total. Até porque naquela época também, os mais velhos tinham a liberdade do clube de liderança. Você podia liderar que o clube vinha com você. Então, hoje também, entendeu? Será se o clube dá total liberdade para os mais velhos conduzir o grupo? Será se o clube vai vir, se o cara tomar uma decisão, fazer filosofia, né? A gente não quer esse menino aqui. Esse menino dá trabalho, arrasta os outros, tal, pode mandar de volta pra baixo. Será que o clube vai fazer isso? Então. Difícil. Tem que peitar. E outra, hoje em dia, os clubes estão na mão dos empresários. Sim, por culpa dos próprios clubes, tá? Sim, aqui não é uma questão de ficar fazendo juízo de valor de empresário. Tem empresários bons e empresários maus. Mas os clubes estão na mão dos empresários, né, cara? Por conta disso. E aí, como é que você vai mandar o empresário que você tá devendo, sei lá, 25 milhões? Como assim meu jogador não vai jogar?